Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro, estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia. E que a graça de Deus esteja com você, uma semana abençoada. E eu digo que é muito bom estar com você, poder partilhar a palavra de Deus, poder levar também o Evangelho do dia. Claro que, para mim, uma grande graça, um grande dom, um presente, melhor dizendo, um presente de Deus em minha vida também. Bom, desejo que você tenha realmente uma semana abençoada. Vamos para a palavra de Deus dessa segunda-feira. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, estamos, claro, iniciando a terceira semana do tempo comum. E já vimos Jesus fazendo algumas curas, milagres, falando às multidões, conversando com as pessoas, dando as suas instruções. E os mestres da lei e os fariseus começam a perseguição, começam a persegui-lo de uma forma muito bruta, desenfreada, agora usando argumentos bem baixos. E então, assim, esses mestres da lei, eles vêm para acusar Jesus e desacreditar a sua missão. E a acusação contra Jesus é de que ele está possuído por um demônio, que ele está possuído pelo espírito do mal, como nós ouvimos aqui no Evangelho. Uma acusação desprovida de ética, um golpe muito baixo vindo de pessoas inescrupulosas. Jesus, porém, ele não se intimida diante daquelas acusações e rebate tais argumentos com questionamentos um tanto quanto lógicos, bem fundamentados, perguntando como é que Satanás pode expulsar Satanás. Em outras palavras, ele quis dizer que seria uma burrice da parte daquelas pessoas, uma burrice da parte deles, expulsar a si próprio, ou seja, questiona a inteligência ali dos que se achavam tão inteligentes, os mestres da lei, aqueles que eram ditos como sábios, Então ele questiona a inteligência deles. E além disso, ao dizerem que ele expulsa os demônios pelo príncipe deles, os mestres da lei afirmavam que suas próprias ações eram demoníacas, porque Jesus veio para expulsar, ele veio para banir leis opressoras que escravizavam as pessoas, e tais leis eram as que os mestres da lei defendiam, como, por exemplo, aquela lei do sábado, onde ninguém poderia fazer ou não podia fazer nada. E outro argumento consistente de Jesus, que aparece aqui no Evangelho de hoje, é quando ele mostra outras facetas da ignorância deles. Se Jesus expulsasse a si próprio ou os seus, ele estaria enfraquecido, ele estaria fraco. E ninguém que é fraco pode vencer, sendo um fraco impossibilitado de vencer qualquer luta, impossibilitado de vencer qualquer batalha. Por mais forte que seja o homem, como Jesus disse aqui no Evangelho,
mas amarrado ele não pode fazer nada, né? Ele preso, ele não pode fazer nada. Então, por que então, né, os doutores e os mestres da lei estavam tão preocupados com as ações de Jesus? Por que eles estavam tão fascinados, né, com aquela ação de Jesus? É sinal de que ele não estava dividido, né, e sim muito unido, forte, capaz de provocar ali a ruptura daquelas coisas de tudo, né, que estavam, infelizmente, obstruindo a vida das pessoas, atrapalhando a vida das pessoas, impedindo a vida das pessoas. E no final Jesus mostra que as calúnias e perseguições, e pecados, melhor dizendo, cometidos, né, contra eles serão perdoados. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito importante nós percebermos e entendermos também. Todos os pecados serão perdoados, pecados cometidos, calúnias contra Jesus, menos o pecado contra o Espírito Santo. A ação de Jesus, ela era guiada pelo Espírito Santo. Então não quando de repente alguém pergunta, padre, o que é esse pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é desacreditar na ação de Jesus, na ação de Deus, na ação do próprio Espírito Santo, né, em nossas vidas. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Né? Esse Espírito Santo, como nós vimos no seu batismo, e não pelo príncipe dos demônios, como afirmavam ali os doutores da lei, né? E ao dizer que ele estava possuído por um espírito mau, eles estavam blasfemando, né, contra o Espírito Santo, porque Jesus, ele estava sendo guiado pela ação do Espírito Santo. Mas finalizando essa reflexão nesse dia de hoje, chamo a atenção, é claro, né, para a nossa vida também de cristãos. Quantas vezes também somos questionados, somos julgados, somos condenados pelos tribunais, né, popular, né, da boca das pessoas. E como nós agimos diante desses questionamentos, diante dessas coisas, diante desses julgamentos? O próprio Jesus nos dá a dica, seguir em frente a nossa missão. Então, se hoje, né, nessa segunda-feira, você tem vivido essa situação, né, de julgamento, olha, essa pessoa tem feito isso, por aquilo, olha, siga a sua missão em frente. Se né, claro, voltada para o bem, né, das pessoas, para o bem de uma comunidade, para o bem do próprio reino de Deus. Jesus, ele continuou, mesmo sendo insultado daquela forma, ele continua firme e perseverante em sua missão. Então é isso que hoje eu poderia partilhar com você aqui, e peço a Deus que te abençoe muito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.